Introvertendo. Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é Otávio. Faz muito tempo desde a última vez que eu gravei um vídeo, mas cá estou. Inclusive nesse vídeo eu vou explicar o porquê de eu ter sumido por um tempo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre frustração, certo? O que eu acho que é, por que eu acho que ela ocorre, os efeitos que ela tem sobre nós, tendo autismo ou não. Esse vídeo, na verdade, era para ser sobre expectativas. Só que eu não consegui fazer um vídeo que eu sentisse que fosse satisfatório e eu acabei refazendo. Eu demorei muito por causa disso. E como eu não consegui fazer um vídeo que me satisfazesse, eu acabei me frustrando, ironicamente. E essa frustração ficou na minha cabeça por vários dias. Eu não consigo fazer um vídeo bom, eu não consigo fazer um vídeo bom. E no final eu achei que ficaria melhor eu fazer um vídeo sobre frustração, certo? Frustração é, no curto e grosso, na minha opinião, aquela chateação que a gente sente quando as coisas não vão do nosso jeito. Eu, diria que é um mecanismo adaptativo, porque quando nós encontramos uma situação que a nosso ver é adversa, ela nos motiva a nos adaptar à situação, mudando a situação ou nos mudando em relação à situação. A frustração é um sentimento presente em todos os seres humanos. E como qualquer outro sentimento, ela difere entre as pessoas e tem pontos comuns entre as pessoas. No que tange as pessoas dentro do espectro, eu me atrevo a dizer que nós temos umas características mais comuns em relação aos outros. Eu não quero dizer que pessoas neurotípicas não sentem frustrações e eu não quero dizer que pessoas com autismo são incapazes de lidar com frustração. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a frustração começa a ferver, nós temos um pouco mais de dificuldade de contê-la e acabamos estourando mais rapidamente e mais frequentemente, até mesmo com coisas pequenas. Eu vou dar um exemplo pessoal de frustração, em que alguns meses atrás, a minha mãe e alguns amigos dela vieram ao campus onde eu estudo para fazer um curso de atualização. Nós todos fomos almoçar juntos nesse dia e durante o almoço uma amiga dela me contou que um parente estava passando por um tratamento medicamentoso e ela pediu a minha orientação, ela quis tirar algumas dúvidas, tirar algumas curiosidades. Eu, ouvindo ela fazer as perguntas, eu estava formulando a resposta, certo? E estava animado, eu gosto de falar sobre essas coisas, sobre coisas pertinentes ao meu curso. E minha mãe, vendo aquela conversa, ela ficou muito orgulhosa de mim, sabe? E ela resolveu brincar. E na hora que eu ia responder, ela acabou me interrompendo. Ela acabou falando assim: não, pode, eu vou falar, eu vou responder. E eu fiquei muito colérico. Eu fiquei com muita raiva e soltei um alto cala a boca. Sem pensar, não consegui frear. O cala-boca foi alto o suficiente para fazer todo mundo na mesa parar de falar e várias pessoas nas mesas adjacentes olharem pra gente. Foi humilhante para minha mãe aquilo, sabe? E a situação ficou muito tensa e ela ficou muito chateada comigo. Outro exemplo de frustração pessoal foi que alguns anos atrás eu e mais 2 colegas estávamos atendendo uma paciente idosa que ela tinha uma considerável dificuldade de comunicar com a gente e responder às nossas perguntas. Eu estava frente a frente com ela e eu estava conseguindo, de pouco a pouco, fazer com que ela entendesse o que eu estava perguntando e entendendo pouco a pouco o que ela estava respondendo. Até que um dos meus amigos interrompeu de uma vez, fazendo a pergunta do nada, em voz alta, e isso atrapalhou todo o processo que eu estava construindo. Dessa vez, infelizmente, não explodi de raiva, mas eu fui seco com o cara o resto do dia. Esse último
exemplo que eu dei, ele foi interessante para mim porque eu percebi uma coisa, que eu tive uma reação muito exagerada. Foi a primeira vez que eu percebi que eu tive uma reação muito exagerada a um evento frustrante. E aqui eu fiquei me indagando sobre isso, e na indagação eu tive a seguinte dúvida: será que eu senti a raiva daquele tamanho porque eu estava no espectro? Será que se eu não estivesse no espectro, eu teria sentido menos frustração, ou uma frustração diferente? E se é uma coisa do espectro, será que o pessoal do podcast também passa pelas mesmas coisas? Eu acabei perguntando para eles e os três confirmaram que, diante de eventos adversos pequenos, eles já passaram por sensação de raiva muito exagerada. Dos dois exemplos que eu dei, ou do modo que eu os apresentei, uma pessoa que não convive com o autismo, ela pode vir a achar que todo autista passa por esses acessos de raiva, ou que essa raiva é a única forma como nós manifestamos a frustração. E desde agora eu quero deixar uma coisa bem clara: toda pessoa, tendo autismo ou não, manifesta a frustração de uma forma própria, certo? Nem todo autista apresenta ataques de raiva, mas alguns apresentam choro, enquanto outros conseguem dialogar e resolver a frustração ali mesmo. Do mesmo modo acontece com pessoas neurotípicas. Se fosse para eu resumir bem o que eu acabei de falar, eu diria que é assim, que os autistas, eles podem ter tanto casos agudos de frustração quanto casos crônicos, assim como neurotípicos. Mas eu diria que, estatisticamente, ou epidemiologicamente, ou hipoteticamente, eu não sei qual que é o melhor termo aqui, a prevalência de casos agudos em autistas é maior. Quanto ao que eu falei que são casos crônicos, eu me referi a casos em que a pessoa passa por um evento que causa frustração, mas a frustração não se esvai, certo? Ou que o evento gatilho ele é constante, ou ele reaparece com frequência. São casos em que a pessoa começa a procurar válvulas de escape. Ela começa a beber, ela começa a fumar, ela começa a usar drogas, ela começa a se isolar, a se afastar, ela não consegue mais estudar ou trabalhar direito, ela começa a ter relações extraconjugais, abusar de pornografia, ela fica muito tempo na internet, ou ela pode até mesmo se suicidar. São inúmeras formas que uma pessoa pode procurar para extravasar a frustração. E levante a mão quem conhece, que não conhece alguém que passa por isso, ou que não passa por isso, sabe? E assim, eu não preciso também dizer quantos autistas ou não autistas passam por isso. 2 exemplos pessoais em que eu passo por frustração crônica. Um exemplo destes é o fato de que eu demorei para fazer esse vídeo. Eu não sabia como fazer esse vídeo direito. O que eu fiz? Eu fiquei adiando. Outro exemplo é um exemplo assim, bem impactante. Eu tive a minha infância nos melhores colégios, certo? Com os melhores professores. E eu sempre tive muita facilidade em adquirir, em absorver, assimilar conteúdo. Logo, até os 16 anos, eu nunca precisei estudar de verdade. Eu só prestar atenção era o suficiente. E sabe quando nós éramos jovens, que nossos pais falávamos que nós poderíamos fazer uma diferença grande, que estávamos destinados a melhorar o mundo? Aí depois que nós viramos adultos, nós vimos que não era bem assim? Pois bem, eu não deixei de acreditar nisso até os 25 anos de idade. Eu estou com 26 agora, então até 2 anos atrás eu realmente acreditava que eu estava destinado à grandeza, sabe? E você junta o fato de que eu não aprendi a sentar e estudar, a me esforçar exaustivamente para assimilar um conteúdo
ao fato de que eu achava que eu estava destinado a fazer uma diferença, eu entrei na faculdade e eu parei de ter notas boas, eu comecei a ser reprovado mais do que aprovado, e ali eu vi que eu não ia conseguir cumprir o destino que as pessoas tinham traçado para mim, e aquilo começou a me frustrar imensamente. O que eu fiz? Eu comecei a comer demais, eu comecei a ficar na internet demais, eu comecei a evitar a estudar. E isso faz 10 anos que começou. E até hoje eu tenho dificuldades para estudar, para me esforçar e para controlar a alimentação. Eu tenho melhorado muito, mas ainda assim o fantasma dessa frustração paira sobre mim. Dito tudo isso, chegamos no ponto que eu quero chegar. Como deve o autista lidar com a frustração? Eu acho que a pergunta deve ser feita para como deve o ser humano lidar com a frustração? Porque o autista sofre com a frustração como qualquer outra pessoa comum e tem dificuldade de lidar com essa frustração como qualquer outra pessoa comum. Eu não sou um profissional de psicologia, então tudo que eu vou falar aqui deve ser tomado com desconfiança. Se algum dos nossos espectadores sentir que ele pode contribuir ou falar melhor sobre esse assunto do que eu falarei, eu encorajo que eles escrevam no comentário, por favor. O primeiro passo, na minha opinião, é reconhecer que algo te frustra e que você tem uma válvula de escape, certo? E a partir daí, eu acho que o primeiro passo após o reconhecimento é ou você tenta resolver pessoalmente. Se você acha que você não consegue, procura um terapeuta, e se você acha que não é suficiente, procura um psiquiatra, se você achar que medicação é necessário. E eu quero deixar claro que se você acha que é uma coisa de frustra e que você procura uma forma de escapar disso, e isso está afetando a sua qualidade de vida, não tenha vergonha de procurar ajuda, sabe? Procura um profissional ou apenas converse com alguém que consiga te ouvir. Não vale a pena ficar nesse estado por nada. Dito isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado do relato, das minhas experiências e de tudo mais que eu falei. Não deixe de dar like e de se inscrever no canal para que vocês recebam atualizações sobre conteúdo desse tipo. Até mais!